Olá, vamos falar sobre os pronomes da língua portuguesa. Pronomes da língua portuguesa, Marilene. Bom, antes de falarmos sobre os pronomes propriamente ditos, eu quero falar das categorias em que se dividem as palavras em português. As palavras podem ser classificadas em substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Bastante, né? Além dessas categorias, cada uma delas se subdivide em outras categorias. Então, a gente tem a categoria, a subcategoria e a subcategoria da subcategoria da categoria. Enfim, a língua portuguesa não é uma língua lá muito fácil, né? Vamos para o segundo slide. Hoje nós vamos tratar exclusivamente de pronomes. Aqui, de novo, tem um mapinha das classes de palavras ou das categorias de palavras, né? Se alguém tiver dúvida, pare, olhe, leia, mas, como eu já disse, nos vamos ater aos pronomes neste vídeo. Pronomes. Pronomes são palavras que substituem ou acompanham nomes. Nomes podem ser substantivos ou adjetivos. Por isso que se chama pronome, como se fosse a favor do nome, pronome, né? Os pronomes evitam repetições desnecessárias. Eu costumo dizer que o pronome é uma palavra que repete sem repetir, porque ele se refere a alguma coisa, geralmente alguma coisa que já se disse antes, mas não usando a mesma palavra. Então, ele repete sem repetir. Os pronomes indicam os participantes do ato comunicativo. Eu, você, inclusive eu e você são pronomes. Se eu digo, por exemplo, este café é o que está aqui comigo. Então, existe uma indicação de quem está dentro do ato comunicativo, dentro da conversa, do discurso. Discurso que eu quero dizer é ato de comunicação. E os pronomes remetem a algo que já foi ou que ainda vai ser mencionado. Já foi ou ainda será mencionado. Se eu disser assim, isto que eu vou explicar é importante. Isto que eu vou explicar, isto é um pronome demonstrativo, se refere àquilo que eu ainda vou dizer. Agora, se eu digo, isso que eu expliquei é importante, isso é aquilo que eu já disse. Bem, vamos ver um exemplo? Eu vou à biblioteca agora pesquisar sobre esse assunto. Você vem comigo? As palavras que estão aí grifadas, que vocês estão vendo aí grifadas, elas são pronomes. Eu, esse assunto, você e comigo. E eu, você, comigo são pronomes que se referem a pessoas, né? Eu, você, comigo, vem comigo, pessoas. Esse assunto, o assunto que já foi mencionado, que tanto eu quanto você sabemos do que se trata, tá bom? Por isso que eu digo que eles repetem sem repetir. Por exemplo, ou eles substituem alguma coisa. Eu, no caso, está substituindo o quê? Marilene, a palavra Marilene, o ser Marilene. Tá? Você que está me ouvindo. Um monte de setinhas, né? Vamos ver quais são os pronomes. Nós temos, em primeiro lugar, os pronomes pessoais, que acredito que sejam os mais importantes, né? Em primeiro lugar, as pessoas. Aí, os pronomes pessoais se dividem em do caso reto, direto e reto. Reto é aquilo que é direto. Os pronomes do caso reto são os pronomes que servem como sujeito das frases. Tem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Oblíquo significa torto. Então, eles também se referem às pessoas, só que de uma maneira torta. Os pronomes oblíquos, eles nunca vão servir como sujeitos, tá? Os oblíquos, eles sempre complementam a ideia de um verbo. Complementam a ideia de um verbo. Pronomes do caso oblíquo, eles podem ser subdivididos ou categorizados em reflexivos ou recíprocos. Os mesmos pronomes podem ser reflexivos ou recíprocos, depende do contexto. O que é reflexivo? Aquilo que reflete, como o espelho. Eu vejo eu mesma. Então, reflexivo é assim, eu com eu. Recíproco é uma pessoa e outra pessoa. Por exemplo, eles se abraçaram, um abraçou o outro, se abraçaram. Isso é recíproco. Ele se viu no espelho, ele se penteou, ele com ele mesmo. Então, é reflexivo.
tá? De tratamento, que serve para tratar, falar com as pessoas, chamá-las. Possessivos, que indicam posse de quem é o quê. Nem sempre o possessivo indica posse. Eu digo, meu filho não é exatamente uma posse, mas enfim, é uma relação, entre aspas, de posse, né? Os demonstrativos, que demonstram, são este, esse, demonstram onde são as coisas. Interrogativos, como o nome já diz, que perguntam, né? Quem? O quê? Indefinidos, que eles se referem a aquilo que a gente não define, pode ser, depois a gente vê um exemplo. E relativos, que estão sempre em relação com o termo anterior. Embora todos os pronomes estejam em relação com algo, eles estabelecem uma relação de coesão. Coesão é união, é relacionamento, né? Tem coesão, é assim, união. Os relativos, os pronomes relativos especificamente, eles têm uma ligação direta com algum termo que já foi dito antes e eles estão retomando para não repetir esse termo, igualmente que outros pronomes, não é? Quando nós virmos os exemplos, todo mundo vai entender, eu espero. Mais setinhas, pronomes. Pronomes. Vamos lá. Ai, Jesus, foram muitos pronomes de uma vez. Agora eles não querem voltar. Pronomes. Pronomes pessoais, vamos dizer, do caso reto. Do caso reto, como eu disse, são os que servem como sujeito, direto e reto. Por exemplo, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Servem como sujeito. Ó, eu vou, ele foi, nós fomos, nós iremos. Todas essas palavras funcionam como sujeito, ou podem funcionar como sujeito. Então, é pronome pessoal, indica pessoa, do caso reto, direto e reto, para vocês gravarem. Aí temos os pessoais do caso oblíquo, que é torto, que se referem a pessoas, mas de uma maneira indireta, que eles complementam a ideia de um verbo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, os, a, as, lhe, lhes, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco. O que eles são? Eles se referem a pessoas, só que eles não conjugam o verbo. Por exemplo, eu falo me vou. Não, eu vou, me não vou. Mas eu digo assim, entregue para mim este pacote. Disse a mim. Então, se refere a eu, né? Disse a quem? A mim. É um pronome que se refere ao eu, só que de uma maneira indireta, complementando o verbo. Disse a quem? Ou, por exemplo, venha comigo, tá? Venha com eu. A gente não fala com eu, fala comigo. Então, é isso que o pronome oblíquo diz. Ele se refere à pessoa, mas de uma forma torta, obliquamente. Pronomes recíprocos, que também podem ser reflexivos, como eu tinha dito antes. Vai depender do quê? Do contexto. Me, te, nos, vos, se, si, consigo. Então, vamos ver, por exemplo, um pronome nos. Nós nos abraçamos. É um pronome recíproco, do caso oblíquo, né? O nos. Um abraçou o outro, então é recíproco. Se fosse reflexivo, nós nos vimos no espelho. Aí nós vimos a nós mesmos no espelho. Eu, né? Eu com eu, nós com nós. Não é de uma pessoa para outra, tá? O que vai determinar se ele é reflexivo ou recíproco? O contexto, a frase. Pronomes de tratamento, que servem para chamar as pessoas, para conversar com elas, para dirigir-se a elas. Senhor, senhora, você, vossa senhoria, vossa excelência, vossa santidade. Senhor, senhora são do dia a dia, você do dia a dia, mas é informal. Vossa senhoria, quando a gente escreve uma carta mais formal, para conversar com um chefe ou um cliente, né, numa empresa. Vossa Excelência, como os deputados, os senadores se tratam lá no Congresso. Vossa Santidade, como a gente deve se dirigir ao Papa. Aqui são alguns exemplos. Tem Vossa Alteza, Vossa Magnificência, mas enfim, eu coloquei aqui alguns mais usuais.
Tcharam! Mais categorias de pronomes. Pronomes possessivos. Que são os pronomes possessivos que indicam posse. Ideia de posse. Meu, minha, meus, minhas. Seu, sua, nosso, nossa, teu, vosso. Vosso é menos usual, porque indica, se refere, quer dizer, ao vós, e a gente quase não usa, né, o tratamento vós na língua portuguesa, só assim numa situação mais culta, não é? A utilização dos pronomes possessivos na terceira pessoa, que é do singular ou do plural, seu, sua, seus, suas, pode causar dúvidas. Por quê? Porque seu, sua pode significar de você. O seu livro está aí? Como está o seu irmão? Como está a sua família? Mas seu, sua, também pode significar dele ou dela. Meu marido está aqui. Seu livro está comigo. Aí esse seu é dele, do meu marido. Então, para evitar a confusão, nós usamos muitas vezes o teu. Eu digo assim, tá tudo bem aí com a tua família? Tua família. Quando eu chamo você de você, mas uso tua família, que seria do tu. E dele, dela, para ele ou ela, para evitar essa confusão, porque seu, sua pode ser dele, dela ou de você, né? Pronomes demonstrativos, como eu disse, eles indicam a posição no tempo ou no espaço. Como assim no tempo ou no espaço? Eu posso dizer, este ano, estou falando do tempo, estamos vivendo uma pandemia. Eu nasci em 1966. Naquele ano, é tempo também. Ou se eu digo, esta sala, este quarto, esse lugar onde você está. Então, tanto pode se referir ao espaço físico ou ao tempo. Este, esta, esse, essa, aquele, aquela, isto, isso, aquilo. Lembrando que, se eu me refiro a alguma coisa que eu já falei, eu digo isso. Por exemplo, tudo isso que eu expliquei da categoria dos pronomes é importante. Esses pronomes que eu já acabei de falar. Isto que eu vou dizer agora também é importante. Isto que vem agora em seguida, tá? Então, isto é o que ainda vou falar. Isso é aquilo que eu já falei, já mencionei. Mais pronomes. Mais pronomes. Pronomes indefinidos. São aqueles que têm um sentido vago, indefinido, como o nome já diz. A gramática é muito legal, ela define bem as coisas, né? Este café está frio. Tudo, nada, algo, algum, nenhum, alguns, algumas, alguém, ninguém, qualquer. Estas palavras, elas não indicam uma coisa propriamente, elas indefinem. Quando eu digo, tudo bem, tudo o quê? Tudo, nada, nada bem. Algo, tem algo na geladeira? Alguém viu o meu lápis? Ninguém viu o meu lápis. Essas palavras são pronomes, estão no lugar de algum elemento que a gente não sabe quem é. Pode ser, por exemplo, a Maria, o Joaquim, a Josefina, os alunos todos. Então, tem ideias vagas, um sentido vago, mas são pronomes. Depois, os interrogativos, como o nome já diz, eles servem para perguntar, né? Perguntas diretas ou indiretas. Que, quem, qual, quais, quanto. Indiretas, como assim indireta? Direta seria assim, quem fez isto? Quem pegou meu lápis? Indireta, não sei quem pegou meu lápis. É como se eu estivesse indiretamente indagando quem pegou meu lápis, né? Então, a pergunta pode ser direta ou indireta. E os pronomes relativos, que são aqueles que guardam uma relação diretinha com a palavra anterior. Quais são? O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujos, cuja, onde, que e quem. O mais usado é o que. Hoje em dia, o povo está usando muito onde não deve, né? Agora a gente vai ver os exemplos para poder entender melhor. Eu trouxe aqui uma crônica bem curtinha da Clarice Lispector, que é uma das autoras que eu mais admiro da língua portuguesa. Crônica.
Sim, é o título da crônica. Eu disse a uma amiga: a vida sempre super exigiu de mim. Ela disse: mas lembre-se de que você também super exige da vida. Sim, bonitinho, né? A vida exige muito de nós, mas também nós exigimos muito da vida, muitas vezes, né? Tudo que está aí sublinhado são pronomes. Eu, mim, ela, lembre-se, o se que é o pronome, e você. Como dá para perceber, eu acho, pronomes que se referem a pessoas, né? Então, vamos classificá-los. Pronomes sublinhados na crônica. Eu, é um pronome que serve como sujeito. É do caso, lembra? Reto. Tudo que funciona como sujeito é do caso reto, direto e reto. Mim se refere ao eu, mas mim não dá para fazer, não funciona como sujeito. Então, mim é classificado de acordo com a gramática como do caso, pronome pessoal, só que do caso torto, ou seja, oblíquo. Ela, ela funciona como sujeito. Ela está no lugar de quem? Da amiga, perceberam? Ela é a amiga. Então, o pronome serve para repetir sem repetir. Olha lá. Eu disse a uma amiga, nananana. Ela disse, ela quem? A amiga. Para não repetir a amiga, ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto. Eu abreviei aqui pessoal reto, mas vocês escrevam pessoal do caso reto. Lembre-se, se. Oblíquo reflexivo, porque cada um lembra a si mesmo. E você? Aí a amiga falando, mas lembre-se que você também super exige da vida. Você está falando com a pessoa, então é um pronome de tratamento, porque está tratando com a pessoa. Viram? Fácil, fácil, né? Vamos para um próximo exemplo. Eu peguei uma notícia de hoje. Se alguém usa uma máscara, não é necessariamente para dizer qual partido ou qual candidato ele apoia. Ele pode fazê-lo porque tem uma criança de 5 anos em tratamento contra o câncer, ou porque existe um adulto vulnerável em sua família que está lutando porque foi gravemente afetado pela Covid-19, diz em tom emocionado Doug Burgum, governador de Dakota do Norte. É uma notícia de hoje, dia 25 de maio de 2020, em plena pandemia dos Estados Unidos, em que algumas pessoas criticam outras por usarem máscara. Tem de tudo no mundo. Quem critica um por usar máscara, quem critica outro por não usar máscara, enfim. Nós não vamos fazer o comentário da notícia. Se você quiser, você comente aí com os seus amigos. Eu vou comentar os pronomes. Alguém, qual, ele, fazê-lo, lo é o pronome, sua e que. Alguém. Quem é alguém? Alguém. Alguém usa máscara. Alguém. É um pronome? É um pronome indefinido. Indefinido. Deu para perceber? Porque não dá para. Podia ser ninguém, se ninguém usa, alguém usa, mas é um pronome, porque está no lugar de um nome. Poderia ser o Pedro usa máscara, a Maria usa máscara, o Joaquim usa máscara, a Josefina usa máscara, né? Ele. Ele. Ele apoia. Olha lá. Ele quem? Se refere a essa pessoa que usa máscara. Percebem? O pronome está sempre substituindo algum nome. Se alguém usa máscara, ele apoia. Ele não faz isso porque ele apoia. É um pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Lo. Ele pode fazê-lo. Fazer o quê? Usar a máscara. Esse lo é o o que complementa o fazer. Indica o quê? Pronome pessoal oblíquo, complementa o e pode ser substituído por um isso, né? Um demonstrativo, poderia ser um demonstrativo. Na verdade, esse lo está se referindo a toda a frase, toda aquela ideia de usar máscara, e que é isso mesmo, tá? Aí, eu escrevi antes de perguntar. Sua é um pronome possessivo, porque a família, um adulto vulnerável em sua família. E poderia ser substituído por sua família, a família de você? Não, a família, ó, porque existe um adulto vulnerável em sua família. Na família da pessoa que está usando a máscara, que é ele. Então, na família dele ou dela. Que, vamos ver o que, ó. Existe um adulto que está lutando. Esse que se refere a adulto.
está em relação com a palavra adulto. Então, a gente chama de pronome relativo. Olha lá, porque o que remete a adulto vulnerável. Então, adulto que? Eu já falei, pode ser que a pessoa esteja protegendo um adulto vulnerável em sua família. Adulto está lutando gravemente, porque foi afetado gravemente, entenderam? Então, esse que se remete ao adulto. Então, é um pronome relativo, se refere, está em relação. E qual, quando diz assim, se alguém usa uma máscara, a máscara, né, da Covid, não é porque, não é para dizer que está a favor de um partido ou de outro, de qual partido, de qual candidato, qual. É uma interrogação indireta, não é? É como se dissesse qual partido. Por isso é um pronome interrogativo, é uma interrogação indireta. Aqui eu coloquei demonstrativo, já apareceu a palavra demonstrativo, e aí será o quê? Uma dessas palavras é um pronome demonstrativo. Em uma rua no centro histórico da capital, Madrid, estou falando de Madrid, a chocolateria San Ginés, famosa por seus churros com chocolate, tinha 6 das 13 mesas habituais instaladas nesta manhã, para garantir a distância de segurança. O interior das instalações permanece inacessível para os clientes, tá? Então, está falando da reabertura do comércio em Madrid, hoje, dia 25 de maio de 2020, em plena pandemia, depois dos confinamentos, está começando a reabrir. Aí fala da chocolataria, que famosa por seus churros, nesta manhã. Qual é o pronome demonstrativo, seus ou nesta? Porque tem 2 pronomes aí. Qual é? Seus ou nesta? Nesta, que é o em mais esta. Na verdade, esta manhã, porque é a manhã de hoje, quando eles fizeram a reportagem. E seus churros, os churros da chocolataria. Seus. É um possessivo, é dela da chocolataria, tá? Bom, vocês podem rever o vídeo, ouvirem de novo as explicações, como vocês quiserem. Vocês podem consultar esses 2 sites. Se tiverem alguma dúvida, joguem no Google, mas assim, não consultem qualquer site que não é confiável. Tanto confiável em termos dos dados, como de site seguro, né? Educação.uol, brasilescola.uol. Os sites UOL são muito bons para vocês tirarem dúvidas. Coloquem lá a dúvida e aí procurem a explicação no site do UOL. Esses 2 aqui eu recomendo porque eu uso. Eu também tenho dúvidas, todos temos dúvidas, todos os seres humanos temos dúvidas, não é? Bem, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Aproveitem a pandemia para estudar. Ou não. Até a próxima. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.